Na despedida do Scarpinha, ele nos ajudou demais e fez a gente ir muito bem nessa rodada. Na rodada 38 do Cartola FC 2022, é muito difícil fugir de Germancano. Mas além dele, eu vou passar as melhores dicas por posição e também os melhores SGs para você conseguir mitar na última rodada do Cartola. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, última rodada do Cartola FC. Pois é, para quem gosta de futebol, última rodada do Brasileiro. Mas ó, esse ano especificamente não dá para ficar triste porque a gente tem Copa do Mundo. Inclusive, já dando um aviso para vocês aqui, vai ter Cartola durante a Copa, hein? Vai ter o Cartola Express. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que joga. E eu já deixei alguns vídeos aqui sobre a Copa do Mundo. O Cartolado está fazendo alguns vídeos bem interessantes. Analisei os grupos, analisei a convocação do Brasil. Vou deixar o card aqui para vocês conferirem, tá? Mas voltando ao tema do Cartola, do Brasileirão aqui, que é o nosso foco desse vídeo, vamos falar um pouquinho de como é que foi nessa última rodada, né? Eu sempre gosto de mostrar um pouco, porque embasa um pouco de como é que foi nosso desempenho, né? A gente fez 83 pontos, né? Deixa eu mostrar a tela para vocês aqui. 83,55 pontos. A média dos cartoleiros foi 51,47. Então a gente se recuperou, voltou a ficar acima aí dos cartoleiros, né? Nosso capitão, a gente fez a aposta no Scarpinha aí, despedida dele. O cara meteu o gol e além disso fez 14,40. Mito demais. Gustavo Gomes acabou decepcionando um pouco, né? Do banco de reservas a gente teve a ajuda do Mariano, que conseguiu SG pra gente. E a mitada só não foi maior, vou mostrar para vocês como é que estava o nosso time aqui. Só não foi maior porque o Mendonça perdeu o pênalti, mesmo assim fez 3,70 e o Galhardo entrou só no final, né? O Fortaleza ganhou de 6-0. Eu falei que o Fortaleza tinha um grande potencial contra o Bragantino. Botei um atacante, ele não começou, mesmo assim foi muito bem, né? Enfim, boa rodada pra gente. Vamos focar aí nessa última pra gente conseguir mitar de novo e fechar o ano muito bem, né? Para isso, eu gosto um pouquinho de falar um pouco dos confrontos da rodada, né? Bom, mostrando a tela para vocês aqui, Flamengo e Avaí, que era um jogo muito bom para nós cartoleiros, não vai valer para a rodada, né? Vai ser no sábado. E aí vamos falar dos outros jogos que vão valer, vão ser todos no mesmo horário, às 4 horas da tarde aqui. Então, já tem um aviso importante, nossa live no domingo, tá? A gente vai ter a escalação de todos os times, vai ser bem legal. Nossa live vai começar entre 2 e 2h30. Então se inscreve aqui no canal para não perder também a live, enfim, todos os conteúdos que vão ter sobre a Copa também. Aconselho muito a vocês se inscreverem aqui, ajuda bastante o canal também. Enfim, vamos falar aqui dos confrontos, né? Bom, a gente tem América Mineiro e Atlético Goianiense. América Mineiro brigando pela Libertadores aqui, né? Se ganhar, tem boa chance de ir para Libertadores. Atlético Goianiense virtualmente rebaixado, uma pena aí. Estaria de uma goleada na última rodada e torcer para o Cuiabá ser goleado também é difícil. Temos Bragantino e Fluminense. Bragantino vive uma fase horrível. É o pior defesa do segundo turno. Os últimos 2 jogos tomou 10 gols, né? Tá no Z4. E o Fluminense, que vive um ótimo momento aí, terceiro colocado, brigando aí por essa segunda colocação no Campeonato Brasileiro, que rende um pouquinho de dinheiro e prestígio também. E o Cano, brigando, cara, claro, para bater vários recordes aí, então o Cano vem muito motivado. Temos Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians já meio sem ambições no campeonato, né? Deve terminar em quarto ou terceiro lugar. E o Atlético Mineiro, sim, o Atlético Mineiro briga ainda por vaga na Libertadores. Se perder, pode ficar de fora aí da Libertadores, então, jogo muito importante para o Galo. Temos Santos e Fortaleza. O Santos, que também não briga por mais nada depois da derrota para o Botafogo, já está garantido na Sul-Americana e não tem mais chance de Libertadores, né? E o Fortaleza, sim, o Fortaleza, se ganhar, ainda alimenta um pouquinho de chance de Libertadores, né? Temos Internacional e Palmeiras. Não sei muito qual vai ser a motivação. O Internacional, se ganhar, vira o melhor mandante do campeonato. Então é interessante para o Inter. Vira também o melhor time do segundo turno. E o Palmeiras defende a invencibilidade fora de casa. 0 derrotas fora de casa, né? Vamos ver, são essas motivações aí. Jogo do líder e do vice-líder, né? Temos Ceará e Juventude, jogo melancólico aí. 2 times que já estão rebaixados. Principalmente para o Ceará, que, enfim, perdeu a última rodada para o Avaí e foi rebaixado. Jogo bem difícil aí. Temos Goiás e São Paulo. Goiás já não briga por mais nada. O São Paulo briga ainda uma remota chance de Libertadores, né? Precisa ganhar e torcer para várias combinações para pegar um G8, né? Temos Cuiabá e Curitiba. Curitiba ainda briga por Sul-Americana aqui. Pode passar o Bragantino se ganhar essa última rodada. Curitiba, que ainda é o pior visitante do campeonato, né? Só tem uma vitória, o pior defesa fora de casa. Enfrenta o Cuiabá, que, enfim, está praticamente garantido na Série A não ser que tomar uma goleada, né?
E finalmente o jogo acho que vale mais na rodada, Atlético Paranaense e Botafogo, né? O Botafogo está em oitavo, o Atlético Paranaense em sexto. Se o Botafogo ganhar, ele passa o Atlético Paranaense, tem bastante chance de ir para o G6 e para a Libertadores direto. E pode ser que se o Atlético Paranaense perder, ele fique até de fora da Libertadores, inclusive do G6, sabe? Então, um jogo muito, muito, muito importante, tá? E bom, comentei aqui um pouco dos jogos da rodada. Acho que o SG é bem difícil de prever para essa rodada. Acho que talvez o América Mineiro jogando contra o Atlético Goianiense, talvez o Ceará jogando contra o Juventude, porque o Juventude é um time muito fraco. Palmeiras, enfim, alguns desfalques, eu vou falar para vocês. Bem difícil o SG. Para mim fica esses três aí, mas é bem fraco, tá? E bom, vamos falar aqui das dicas por posição. Antes, comenta aí como é que foi sua pontuação na última rodada, quem era seu capitão, se era o Cano, se era o Scarpa, como é que você foi, tá? E vamos lá. Começando aqui pelo gol. E, bom, como eu disse, o SG é bem difícil, então eu vou falar de alguns goleiros que eu acho que tem bastante potencial de defesa para a rodada, tá? Walter do Cuiabá. Os últimos 2 jogos do Walter em casa, ele fez 12 pontos e 13 pontos, com tipo um mar de defesas, assim, né? Fez 12 contra o Palmeiras, contra o jogo anterior tinha feito 8 defesas. Enfrenta o Curitiba, que nos últimos 3 jogos cedeu, presta atenção, 16 defesas para os goleiros, 16 defesas, mais de 5 por jogo. Então, o Walter é um nome interessante aí, tá? Pra rodada. Curitiba, o pior visitante do campeonato, nome legal. Outro nome que eu gosto aqui para rodada é do Cássio do Corinthians, tá? O Corinthians ainda tem uma pequena chance de ser o melhor mandante do campeonato, mas com certeza vai terminar com a melhor defesa mandante, o Corinthians, tá? Tomou apenas 10 gols em Itaquera, o Cássio tem uma média de mais de 6 pontos jogando em casa, é um goleiro que tem bastante defesa, 101 defesas aí, é o quarto goleiro com mais defesas. Enfim, Atlético Mineiro precisa da vitória, né, para ficar na Libertadores, ou pelo menos do empate, então acredito que vai exigir algumas defesas do Cássio, tá? Outro goleiro que eu acho interessante aqui para a rodada é o Matheus Cavicchioli do América Mineiro, tá? Por quê? O Matheus Cavicchioli é um goleiro que tem uma média muito boa de defesas no campeonato, 92 defesas em 24 jogos, né? É um dos melhores goleiros do segundo turno. Enfrenta o Atlético Goianiense, que nas últimas 3 rodadas tá cedendo muita defesa, né? Buscando fugir da zona de rebaixamento. Nos últimos 3 jogos foram 20 defesas que o Atlético Goianiense cedeu. Então, o Matheus Cavicchioli é um nome legal para a rodada também. Gosto também do Fernando Miguel, do Fortaleza, né? Enfim, é o goleiro que tem a melhor média de defesas no campeonato. Tem 75 defesas em 19 jogos, é uma média de mais de 4 defesas por jogo. O Tadeu é o goleiro que tem mais defesas, mas o Fernando Miguel, em média, está empatado até com o Tadeu, tá? Então, falei 4. E aí, finalmente, Tadeu e João Paulo, do Santos, os 2 goleiros que têm mais defesas no campeonato, né? Enfrentam times que ainda brigam pela Libertadores e não podem ser bastante exigidos, tá? Para mim, são esses 6 nomes. Mas, por enquanto, eu vou colocar o Matheus Cavicchioli, tá? Acho que o Atlético Goianiense ainda vai tentar bastante atacar nesse jogo. Enfim, precisa de uma goleada para classificar. E o Matheus Cavicchioli pode fazer bastante defesa. Quem sabe segura um SGzinho, né? Vamos agora para o zagueiro. E o primeiro nome que eu vou passar para vocês é do zagueiro que tem a melhor média no retorno. Quem que é ele? Murilo, do Palmeiras. O Murilo está com uma média de mais de 7 pontos no retorno. Média impressionante. Eu falei disso na última rodada, que eu preferia até o Murilo do que o Gomes, né? Ele vinha com uma média melhor. Fez 11,10. E se a gente pegar os últimos 5 jogos do Murilo fora de casa, ele está com uma média de 3 desarmes por jogo. Fez 2 gols nesses últimos 5 jogos fora e finalizou muito, tá? Finalizou 4 vezes. Então, mesmo que ele perca o SG, que eu acho que é difícil de conseguir contra o Inter é um dos melhores ataques mandantes, eu acho que o Murilo pode fazer bastante ponto de média básica, tá? Então, primeiro o Murilo aqui vai ser minha primeira indicação e eu vou escalar ele no nosso time. Essa rodada tá bem difícil para zagueiro, tá? Outros nomes que eu gosto, Vitor Cuesta, também acho que o SG é difícil contra o Atlético Paranaense, mas o Cuesta tem 60 desarmes em 28 jogos, tá? Tá bem aqui no campeonato em termos de média básica, pode ser um nome interessante para a rodada. Outro zagueiro que eu gosto, vou citar aqui para vocês, é o Ferrarese do São Paulo, tá? O Ferrarese que já tem 19 desarmes em 7 jogos, uma média de quase 3 desarmes por jogo, vem muito bem o Ferrarese, tá? Eu acho que o SG é difícil aí, mas quem sabe, ó, tirando o jogo contra o Fluminense, o São Paulo vinha de 4 jogos sem perder fora de casa, tá? Enfrenta o Goiás meio desmotivado, quem sabe pode pintar um SG sim. Se o Balbuena jogar, ele não tá como provável aqui, ó, mas se o Balbuena jogar, é um nome legal para enfrentar o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro é um dos times que mais cede desarmes para zagueiro.
e o Balbuena jogando em casa ainda não negativou, pode ser um nome legal para a rodada. E aí, passei 4 nomes para vocês. O último nome aqui que eu acho que pode ser que tenha algum potencial para a rodada é o Joaquim aqui do Cuiabá, tá? É um zagueiro que, enfim, no começo do campeonato fez bastante média básica, enfrenta o Juventude, o Curitiba, que é o pior visitante, pode ser que pinte alguma coisa aí, tá? Por enquanto, eu vou fechar minha zaga aqui com Ferrarese do São Paulo, tá? É um cara que eu tô analisando umas rodadas, vem mostrando um bom desempenho de desarmes, por isso eu vou colocar ele no nosso time aqui. Vamos para o lateral aí, e para isso eu vou mostrar para vocês o Cartola FC Brasil aqui, que é um site que traz bastante estatísticas pra gente, tá? E o primeiro nome que eu vou falar para vocês é o do Juninho Capixaba, tá? Claro, todo mundo vai falar, Juninho Capixaba é unanimidade, né? O cara tá voando demais. Verdade, é o melhor lateral do retorno, tá? Nas últimas rodadas deu uma decaída aí, por exemplo, na última rodada não conseguiu nenhum desarme, mesmo assim fez 5,5, mas além de viver uma fase muito boa, tem um confronto muito bom, ó. Última rodada do Santos jogando em casa, o Natanael conseguiu 6 desarmes, o Lucas Piton, 3 desarmes aqui, o SG, o Moraes conseguiu mais 3 desarmes, o Dodô 4, o Kelvin conseguiu 4 desarmes também, então todo jogo o lateral esquerdo tá mitando contra o Santos, tá? Os pontas vão muito para cima e perde muita posse de bola. Então, primeiro nome nessa rodada difícil para SG, Juninho Capixaba para manter a regularidade. Aí eu falo de alguns outros nomes que eu acho interessantes. Bom, primeiro, os laterais do Palmeiras e do Inter, um enfrenta o outro, né? Bom, o René nas últimas rodadas vem muito melhor, né, no campeonato. Nos últimos 5 jogos, não teve nenhum que o René fez menos de 3 desarmes, então tá com uma regularidade boa. E enfrenta o Dudu, né? Mostrando aqui para vocês, o Dudu é um dos caras que mais cede perda de posse de bola, né? O Dudu cai ali pela direita, deve cair pela direita, né? A gente vai ter a escalação. Então o René tem potencial. Do lado do Palmeiras, quem tem bastante potencial é o Marcos Rocha, tá? O Marcos Rocha, que fora de casa tem uma média um pouquinho melhor que a do Piquerez. E quem joga do lado esquerdo, lá vou mostrar aqui no Joga 10 News, né? Joga 10 News. No Footstats, os jogadores que mais perdem posse de bola no Inter são o Alemão, que vai enfrentar o Murilo aí, né? E o Pedro Henrique, que cai ali pela esquerda, então lado direito do Palmeiras. Então, para mim, tanto o René quanto o Marcos Rocha têm bom potencial de desarme. Então, já falei 3 nomes. E outros 2 nomes que eu gosto para a rodada são o Marlon, aqui do América Mineiro. Em casa, ele tem uma média de mais de 5 pontos. Enfrenta o Ayrton Moisés do Atlético Goianiense, que é um cara que cede bastante a bola, né? Então, o Marlon é um nome legal para a rodada. E o último nome que eu vou passar aqui para vocês é o do Bruno Pacheco, aqui do Ceará, tá? Enfim, é um jogo mais complicado aqui de apostar, né? Porque os 2 times estão desmotivados, mas o Juventude é um time muito fraco, o Bruno Pacheco é um lateral meio desarmador, então pode ter um potencial legal para a rodada, tá? Por enquanto, além do Juninho Capixaba aqui que eu já escalei, eu vou fechar o time por enquanto, né? Como eu falei, com o Marlon do América Mineiro, tá? Acho que é um lateral interessante, que vem tendo uma boa regularidade. Acho que o América Mineiro vem com tudo para conseguir essa vaga na Libertadores. Vou fazer essa apostinha aqui dobrando o América Mineiro. Pode ser que a gente faça alguma outra mudança, tá? Vamos agora para o meio de campo, que é onde a gente consegue nossas mitadas. Primeiro nome que eu vou falar para vocês aqui é o do Scarpa, né? Tem que ver se ele vai para o jogo mesmo, né? O Palmeiras, não sei, tem alguns jogadores suspensos, por exemplo, na zaga, não vai ter o Everton, não vai ter o Gustavo Gomes, né? Não sei se o Scarpa vai jogar. Ele pediu para jogar na última entrevista dele. Se jogar, claro, 7 gols, 14 assistências, melhor meia do campeonato, disparado aí, né? Enfrenta o Internacional, que é um jogo difícil, mas, enfim, Scarpinha não tem o que falar, né? O cara que tem mais participação em gol, vocês viram na última rodada, gerou 6,40 de média básica, finalização na trave, cobrador de pênalti, enfim. Ótimo nome para a rodada. Próximo nome que eu vou passar para vocês aqui é do Wellington Rato, tá? Do Atlético Goianiense. O Rato, que no último jogo fez 13,20, deu uma assistência, mas além da assistência, conseguiu 8,20 de média básica, tá? É o segundo jogador que mais finaliza no campeonato, só tá atrás do Scarpa. Já tem 8 gols e 3 assistências. O melhor jogador do Atlético Goianiense. Inclusive, uma pena ele ser rebaixado. Espero que ele seja contratado por algum time da Série A. Demonstrou um ótimo futebol nessa temporada aí. É um cara que desarma bem também. Lembrando que o América Mineiro é o terceiro time que mais cede desarme. Então, o Rato é um nome bem legal pra gente pensar nessa rodada. Eu vi muita gente falando do Zaratio. O Corinthians é o segundo time que mais cede desarmes para meias. Então, o Zaratio pode ser interessante aí na média básica. Mas outro nome que eu vou passar aqui para vocês pensando na participação ofensiva é o Arias, do Fluminense, tá?
Nas últimas rodadas deu uma decepcionada aí, 3,60 e menos 0,70, né? Mas é um dos meias que mais participa de gols, 7 gols e 8 assistências. Enfrenta o Bragantino, que vive uma fase terrível, como eu falei. Pior ataque, pior defesa do retorno. Nos últimos 2 jogos tomou 10 gols, tá? Arias, com certeza é um ótimo nome, vai estar no nosso time aqui, tá? Descendo um pouquinho mais para baixo, a gente tem o Otero aqui, talvez, um nome mais ousado. E o último nome que eu vou passar para vocês aqui é o do Terans, tá? Enfrenta o Botafogo, é um jogo difícil, tá? Para o Atlético Paranaense. Mas o Terans é o craque do time aí, já tem 12 gols, 3 assistências, é o cobrador de pênalti, é um nome interessante para a rodada. Bom, para fechar nosso meio aqui, a gente vai apostar no Scarpinha, tá? Vamos ver se ele vai para o jogo mesmo. E vou fazer uma aposta no Wellington Rato. Mesmo tendo aqui a escala dos caras do América Mineiro, eu acho que o Rato pode pontuar com finalização e desarme. Pode ser que a gente mude aí para um Terans, talvez. E vamos agora para o nosso ataque. E o primeiro nome que eu vou falar para vocês, Germán Cano, do Fluminense. Difícil fugir do homem aqui, né? Enfim, já tem 24 gols no Cartola, artilheiro do campeonato, empatou com Neymar e com Gabigol, né? Passou o Mbappé, o artilheiro do mundo aí. Então tem muito motivado aí para bater mais recordes também o Cano. Enfrenta o Bragantino, que além desse recorde que eu falei de ter tomado 10 gols nos últimos 2 jogos, faz. Nos últimos 14 jogos, em 13 o Bragantino tomou gol de atacante, tá? Só contra o Avaí que não tomou, e ainda teve um gol de pênalti que quem fez foi o Kevin, tá? Então Cano aqui não tem como deixar de fora do seu time, escala ele e fica tranquilo. Outro jogador que eu vou falar aqui, Yuri Alberto, tá? Vou mostrar até aqui no Cartola FC Brasil para vocês, nos atacantes aqui. O Yuri Alberto, nos últimos 3 jogos, tem 3 gols e 1 assistência, então vive uma fase muito boa aqui, Yuri Alberto do Corinthians, tá? Enfrenta o Atlético Mineiro, que vem tomando gol de atacante, ó. Por exemplo, o Caleri fez 2 gols, contra o Flamengo, Cebolinha fez gol e fez 13,1, Marcos Leonardo fez gol, então tá tendo essa recorrência, tá? Então o Yuri Alberto é mais um jogador que vai estar no nosso time nessa rodada. Outro nome que eu acho legal, Tiquinho Soares do Botafogo, tá? O Tiquinho é um cara que já tem 6 gols e 2 assistências no campeonato em 13 jogos, um jogador muito bom de nível europeu, eu sempre falo isso, né? Enfrenta o Atlético Paranaense, que apesar de ser forte em casa, se a gente lembrar, ó, Pedro Raul fez gol, Galhardo fez gol, Daverson fez gol, então vem tomando gol de atacante. Então Tiquinho Soares pode ser um nome bem legal para a rodada, tá? Mendonça eu também gosto, enfim, enfrenta o Juventude, que é o pior time aí do campeonato, pior defesa. Na última rodada a gente escalou o Mendonça, ele teve pênalti a favor, perdeu vários gols, mesmo perdendo pênalti fez 3,7, então é um cara de cartola, tá? Então, ó, já falei 4 nomes, e eu cito alguns outros aqui para vocês. Caleri é um nome legal, ele vem muito bem nas últimas 5 rodadas, ele tem média de mais de 6 pontos, enfrenta o Goiás que vem tomando bastante gol de atacante. O Aleph Manga vive uma fase incrível aí também. Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, em casa, desde a 26ª rodada ele não faz gol, então tá difícil ele fazer gol em casa, mas é um bom nome para a rodada. Thiago Galhardo aqui também, enfim, acho que aí são opções mais abaixo. Para mim, os 4 nomes que eu falei estão mais à frente, tá? Por enquanto, eu vou escalar o Cano, vou escalar o Yuri Alberto, e para fechar o nosso time, eu vou fazer uma apostinha aqui no Caleri do São Paulo, tá? São Paulo acho que vai precisar dessa vitória contra o time do Goiás, então vamos apostar no Caleri. De capitão, acho que essa rodada aqui, várias rodadas eu fugi, tentei um capitão mais ousado, mas nessa aqui é muito difícil fugir do Cano. O Bragantino vive uma fase terrível, o Cano vive uma fase incrível, então esse combo aí faz com que é difícil de fugir do argentino, tá? Quem quiser apostar no Scarpinha, aí no Yuri Alberto jogando em casa, pode ser nomes interessantes para a rodada. De técnico, eu vou apostar por enquanto, vou colocar aqui cadê? Wagner Mancini, tá? É o time que eu acho que tem maior potencial, então vou apostar aqui no Wagner Mancini. Pode ser que a gente mude aí para algum outro técnico, talvez o Abel Ferreira pela média, talvez no Mano Menezes, tá? Mas enfim, pessoal, é isso. Como eu disse, live lá no domingo, às 2 horas da tarde, 2h30. E a gente fecha o nosso time lá na live. Segue também nosso Instagram, que a gente posta o nosso time final. E é isso. Uma boa rodada para vocês. Tamo junto. Falou!